Esse código é um exemplo de como podemos implementar um programa em Python para analisar os dados de ingressão em cursos a partir de um arquivo Excel chamado ingressão.xlxs. O objetivo do programa é fornecer ao usuário uma análise detalhada das taxas de ingressão em diferentes tipos do curso, sejam eles anuais ou semestrais, além de gerar gráficos comparativos que facilitam a visualização dos dados. 1. Importação da biblioteca. Para começarmos, precisamos importar as bibliotecas essenciais. Pandas, que é uma biblioteca fundamental para a manipulação de dados em Python, ela permite a leitura, limpeza e transformação e análise de dados de forma eficiente. NumPy é uma biblioteca que complementa o Pandas com funcionalidades adicionais de operações numéricas, especialmente úteis para cálculos com arrays e operações matemáticas mais complexas. Matplotlib.pyplot é uma biblioteca que visualiza os dados. Usamos essa biblioteca para criar gráficos, como gráficos de barra, que ajudam a entender melhor as tendências e relações nos dados de ingressão. Essas bibliotecas são importadas no início do código e são necessárias para que possamos ler o arquivo Excel, processar os dados e criar visualizações. Função mostrar menu. A função mostrar menu tem o propósito de exibir um menu de opções para o usuário. O menu é interativo e apresenta as diferentes análises que o usuário pode selecionar. Essa função recebe um dicionário opções disponíveis que contém as opções numeradas e imprime cada uma no terminal de forma organizada. Com isso, o usuário pode visualizar as opções disponíveis e escolher o que mais se adequa à análise desejada. Função definir tipo de curso. Dentro de dados, cada curso pode ser identificado como anual ou semestral. Para isso, a função definir tipo curso examina o conteúdo da coluna tipo de curso e faz a distinção. O critério aqui é simples: se a palavra anuais está presente no nome do curso, ele é considerado anual. Caso contrário, é semestral. Esse tipo de função é importante pois ajuda a categorizar automaticamente os cursos, permitindo que o programa trate cada tipo de curso de forma diferente. Por exemplo, cursos semestrais têm semestres específicos, enquanto cursos anuais não possuem essa divisão. Funções extrair ano e extrair semestre. Essas duas funções extraem o ano e o semestre a partir do campo ano/100 no arquivo Excel. Esse campo contém informações tanto sobre o ano quanto sobre o semestre, se aplicável. Mas, para algumas análises, precisamos desses dados de forma separada. Por exemplo, na função extrair ano, ela foca apenas no ano, converte o valor para um número inteiro e retorna apenas o ano, facilitando a análise anual. Já a função extrair semestre identifica o semestre. Para cursos anuais, onde não há semestres específicos, ela retorna o valor zero. Dessa forma, temos um código uniforme, que permite distinguir entre cursos anuais e semestrais sem perda de dados. Essas funções tornam o código mais organizado, modularizando a extração de dados para que possam ser reutilizados em diferentes partes do programa. Função obter, underline escolha, underline válida. Quando o programa exibe o menu e pede que o usuário escolha uma opção, é possível que o usuário digite uma entrada inválida, como uma opção que não existe. Para garantir uma interação fluida, a função obter, underline escolha, underline válida captura a entrada do usuário e verifica se é uma opção válida. Se a entrada não for válida, o programa exibe uma mensagem de erro e solicita que o usuário tente novamente. Essa função evita que o programa trave por uma entrada incorreta e torna a interação mais amigável. Função main. A função principal do programa, chamada main, controla todo o fluxo de execução. Ela realiza diversas tarefas, desde a leitura do arquivo Excel até a execução das análises específicas escolhidas pelo usuário. Vamos ver cada uma dessas etapas em detalhes. Carregar o arquivo Excel. O programa começa carregando o arquivo Excel ingressão.xlsx, usando o método pd.read_excel.
Esse arquivo contém todos os dados que serão analisados e o Pandas permite carregá-los em uma estrutura chamada Data Frame, que é essencialmente uma tabela que facilita a manipulação e análise de dados. Pré-processamento dos dados. Após carregar os dados, é importante fazer alguns ajustes para garantir que eles estejam prontos para análise. Neste caso, algumas transformações são realizadas. A coluna ano/100 é convertida para string, o que facilita o uso das funções de extração de ano e semestre. Uma nova coluna chamada tipo é criada. Essa coluna classifica o curso como anual ou semestral, usando a função definir, tipo, curso. Novas colunas para ano e semestre são adicionadas, extraindo essas informações da coluna ano/100. Essas etapas de pré-processamento ajudam a organizar os dados, deixando-os prontos para as análises subsequentes. 6.3. Definir as opções do menu. O menu de opções do programa oferece 4 diferentes tipos de análise, cada uma com um objetivo específico. 1. Relação ingressantes vagas média por tipo de curso e ano. Essa opção calcula a relação média de ingressantes por vagas para cursos anuais e semestrais. A análise é feita ano a ano, possibilitando que o usuário veja como essa relação muda ao longo do tempo para diferentes tipos de curso. 2. Relação ingressantes vagas média para cursos semestrais por ano. Essa opção foca apenas nos cursos semestrais, mostrando a média para o primeiro e segundo semestres de cada ano separadamente. 3. Média geral para cursos anuais e semestrais. Aqui o programa calcula a média geral da relação ingressantes vagas para cursos anuais e semestrais, fornecendo uma visão geral. 4. Gráficos de comparação. Nessa opção, o programa gera gráficos que comparam a relação ingressantes vagas entre cursos anuais e semestrais e entre os semestres, facilitando a visualização das diferenças ao longo dos anos. 6.4. Loop de interação com o usuário. Para permitir que o usuário selecione e visualize cada análise, o programa entra em um loop. Esse loop exibe o menu usando mostrar menu, captura a escolha do usuário com obter escolha válida e executa a análise correspondente à opção escolhida pelo usuário. Cada análise é tratada em uma seção separada do código. Opção 1. Relação ingressantes, vagas por tipo de curso e ano. Nesta opção, o programa utiliza o método pivot_table do Pandas para agrupar os dados por ano e tipo de curso, calculando a média da coluna relação ingressantes vagas em porcentagem. Isso permite ver como a relação ingressantes vagas varia para cada tipo de curso ao longo dos anos. Opção 2. Relação ingressantes vagas para cursos semestrais por ano. Essa opção filtra os cursos semestrais e calcula a média de relação ingressantes vagas para o primeiro e segundo semestres de cada ano, exibindo uma tabela com os resultados. Opção 3. Média geral para cursos anuais e semestrais. Aqui, o programa calcula a média geral da relação ingressantes vagas para cursos anuais e semestrais, exibindo os resultados para uma visão mais ampla. Opção 4. Gráficos de comparação. Para facilitar a análise visual, o programa gera dois gráficos. Primeiro, um gráfico de barras comparando a relação ingressantes vagas entre cursos anuais e semestrais ao longo dos anos. Segundo, um segundo gráfico de barras mostrando a relação ingressantes vagas entre o primeiro e segundo semestre para cursos semestrais. 6.5. Remoção de opções e término. Após cada análise, o programa remove a opção selecionada do dicionário Opções disponíveis. O loop continua até que todas as opções sejam esgotadas, momento em que o programa exibe uma mensagem final e encerra. 7. Execução do programa. Por fim, o código inclui um trecho que verifica se o script está sendo executado diretamente. Caso esteja, ele chama main, executando o programa completo. Essa descrição ampliada ajuda a cobrir o programa em detalhes,
oferecendo uma visão mais profunda de cada funcionalidade e a lógica por trás das análises realizadas.